de formulários torna mais eficaz a coleta e análise de dados, com isso ajudando a reduzir custos, otimizar e aumentar a eficácia dos processos dentro da organização. Os formulários podem ser utilizados para pesquisas, treinamentos e até mesmo para a coleta de dados de orçamentos. Dentro da Soft Expert Suite, o módulo de formulário é integrado ao BPM, permitindo automatizar, simplificar e gerar processos baseados em formulários. Nesse treinamento serão apresentadas as funcionalidades para a criação de formulários, do mais básico ao mais complexo, para uso independente ou relacionado ao módulo de processo, além das boas práticas para a criação e gestão das regras e funcionalidades implementadas. Para isso, vamos estudar um formulário de solicitação de reembolso composto por 3 campos. Lembrando que ao longo do curso, estaremos sempre amparados pelo manual do sistema, que nos auxiliará em dúvidas pontuais. Então vamos lá! Aguardo você no próximo vídeo, no qual vamos visualizar na íntegra o formulário a ser estudado. Até breve! Realizar a criação e configuração de um formulário, nos baseando em um protótipo de um formulário de solicitação de reembolso. Para entendermos melhor o cenário, vamos pensar no caso hipotético de que a empresa possui um processo de solicitação de reembolso com 3 atividades, sendo elas solicitar reembolso, aprovar reembolso e pagar reembolso, além de um formulário composto por 3 field sets, um para cada etapa do processo, sendo que cada campo somente será habilitado nas atividades correspondentes a ele. Basicamente, as configurações de cada campo do formulário serão feitas de forma a suprir as necessidades de informações de cada uma das etapas do processo. Para a atividade de solicitar reembolso, a primeira seção do formulário deverá conter os dados do solicitante e a descrição dos gastos. Já na segunda seção, referente à atividade de aprovar reembolso, é necessário apenas os dados de quem irá aprovar, além da data. Por fim, no campo associado à atividade de pagar reembolso, encontraremos os dados referentes ao pagamento. Para entender melhor cada um dos campos, vamos ver todos os itens que serão necessários, além de algumas configurações que serão aplicadas. Para a solicitação do reembolso, o campo do formulário deverá conter itens para informar o nome do solicitante, sua matrícula, que ficará oculta, área e função, além dos campos para o nome e a matrícula do seu líder. A ideia é que esses itens sejam carregados automaticamente quando o processo de solicitação de reembolso entrar na atividade de solicitar reembolso. Dando continuidade, será necessário um campo do tipo lista para a seleção de criticidade, com as opções alta, média e baixa, além de uma grid para que sejam inclusos os itens do reembolso. Para cada um dos itens, teremos campos a serem preenchidos, divididos da seguinte maneira: um combo box para a seleção do tipo de gasto, contendo as opções de alimentação, hospedagem, deslocamento e outros. Lembrando que caso a opção de outros seja selecionada, será obrigatório o preenchimento do campo de descrição. Um campo para a descrição do gasto, além de campos para preenchimento da data, anexo do comprovante e valor do gasto. Para evitar que o solicitante esqueça de preencher informações importantes dentro da grid, vamos marcar os campos de data, valor e anexo como obrigatórios. Por fim, temos um campo para o total de gastos, que será preenchido automaticamente de acordo com as informações inseridas na grid. Passando a aprovação do reembolso, serão necessários campos para o nome, área e função do gestor, além de um campo para a data na qual a atividade for aprovada. Por fim, no pagamento do reembolso, são necessários campos para o nome, área e função do gestor, além de um campo para a data na qual a atividade for executada. E assim temos a visualização de tudo que iremos construir ao longo do curso. Na próxima aula, daremos início às configurações básicas necessárias para a criação do formulário. Te vejo lá! Requisitos definidos para o nosso formulário, podemos iniciar a criação, mas antes disso precisamos parametrizar os nossos tipos, que são utilizados para que a classificação dos registros no sistema seja feita de forma mais simples e organizada.
Vamos iniciar o cadastro pelo tipo de tabela e, em seguida, vamos passar ao tipo de formulário. Para isso, no menu de componentes, vamos acessar o módulo de formulário, selecionar o menu de configurações e então clicar em tipo de tabela. Ao sermos direcionados ao menu de tipo de tabela, vamos clicar em incluir para então abrir a janela de dados do tipo. Dentro da janela, nós temos alguns campos que precisam ser preenchidos. Como podemos observar, alguns possuem um símbolo ao lado do nome, indicando que são de preenchimento obrigatório. Ao começarmos a preencher as informações, devemos informar o identificador, que deve ser único, pois caso utilizarmos um identificador já existente, o sistema apresentará uma mensagem de erro, seguido pelo nome, que é de escolha livre, mas que deve sempre conter uma nomenclatura que especifique o tipo da melhor maneira possível, indicando por fim, quando necessário, um tipo superior utilizado para criar hierarquia entre os registros. Em seguida, precisamos configurar os campos de segurança do tipo. Clicando na segurança da tabela, percebemos que os botões de edição estão desabilitados. Isso porque, para que eles sejam liberados, precisamos salvar o tipo a primeira vez. Após salvarmos, as opções são habilitadas e podemos perceber que é dada como padrão a permissão total a todos os usuários do sistema. Se for necessário, nós podemos parametrizar as informações de segurança das tabelas relacionadas ao tipo. Para isso, selecionamos a opção e clicamos em Alterar para abrir a janela da seleção de acesso. Com a janela aberta, podemos escolher se os controles serão dados por equipe, área, função, um usuário específico ou para todos os usuários. Além de podermos escolher quais controles serão associados ao tipo de acesso escolhido. Lembrando que os nomes dos controles indicam exatamente as ações que serão permitidas. Se realizarmos alguma alteração, basta acionarmos Salvar e Sair para fechar a janela. Lembrando que podemos criar infinitos tipos de acesso dentro do tipo de tabela, permitindo uma parametrização de acordo com as nossas necessidades. Ao incluirmos um novo tipo de acesso, encontramos as mesmas opções visualizadas anteriormente durante a alteração. Quando criamos e salvamos o novo tipo de acesso, conseguimos visualizar como os diferentes tipos aparecem nas configurações. Mas como para o nosso exemplo vamos deixar as permissões totais, podemos excluir o acesso que acabamos de criar. Para isso basta selecioná-lo e então clicar em excluir. Com essas configurações prontas, podemos passar à segurança do tipo. Para que não haja nenhuma confusão, precisamos entender que primeiro parametrizamos como funcionará a segurança das tabelas criadas com o tipo, e agora vamos indicar qual será a segurança do próprio tipo, que por padrão aparece como público. Embora o padrão seja público, caso desejarmos, podemos restringir a segurança. Lembrando que ao fazermos isso, o sistema dá automaticamente todas as permissões para o nosso usuário. Então, se precisarmos fornecer o acesso a outros usuários do sistema, precisamos repetir os passos explicados anteriormente. A diferença é que ao incluirmos uma nova permissão de acesso, percebemos que os controles disponíveis são diferentes. Finalizadas as configurações do tipo, podemos salvar e sair. Mas antes de passar ao cadastro seguinte, vamos observar algumas particularidades sobre os registros criados. Por exemplo, quando o tipo Treinamentos Remotos foi criado, foi indicado que o tipo Training seria seu tipo superior, portanto ele aparece abaixo na hierarquia. Outro ponto que podemos observar é que se for necessário excluir algum tipo criado, podemos fazer isso por meio do menu. Basta selecionar o tipo e então clicar em excluir. Mas atenção! Precisamos lembrar que o sistema não permite excluir um tipo que já tenha tabelas relacionadas, que é o caso do tipo Training, por exemplo. Agora que já visualizamos todos os detalhes da criação do tipo de tabela, podemos passar à criação do tipo de formulário. Para isso, voltamos ao menu de configuração do componente formulário e selecionamos tipo de formulário. Na tela a qual somos direcionados, clicamos em incluir para podermos cadastrar o nosso tipo, que será chamado de formulários financeiros. Dentro dos dados do tipo, vamos informar o seu identificador, nome e, se necessário, tipo superior. Lembrando novamente que o identificador precisa ser único, ou seja, o identificador usado aqui
não pode ter sido utilizado em outro tipo de formulário. E assim finalizamos as parametrizações iniciais. Na próxima aula, vamos começar a criação do nosso formulário. Até lá! E das tabelas associadas a ele. Vamos começar com o cadastro do formulário e durante o processo entenderemos também como funciona a criação da tabela. Para iniciarmos a criação do formulário, nos direcionamos ao componente Formulário e selecionamos o menu de Cadastro de Formulário. Dentro do menu, acionamos Incluir, então informamos o identificador, nome e o tipo de formulário que será utilizado. Sendo possível ainda, habilitar a localização para indicar quais idiomas serão suportados pelo formulário e habilitar containers nativos da suíte quando necessário. Finalizados os dados iniciais, podemos prosseguir para a próxima etapa. Na tela de guia de elaboração, podemos utilizar um formulário existente como modelo, mas para o nosso exemplo vamos criar um formulário do zero. Passando à próxima etapa, vamos definir qual tabela será utilizada para a criação do formulário, sendo possível selecionar uma tabela criada anteriormente ou então criar uma nova. Aqui é importante destacarmos que a ordem da criação dos registros não afeta em nada o resultado final, e embora não seja obrigatório, é uma boa prática criarmos a tabela utilizando o mesmo identificador e título do formulário, por questão de organização. Após informarmos o identificador, nome e o tipo de tabela, escolhendo o que criamos anteriormente, podemos manter a opção de abrir editor de formulário ao criar habilitada, pois assim, ao finalizarmos a criação do formulário, o editor será automaticamente aberto. Do contrário, será necessário buscar o nosso formulário no cadastro de formulários para somente então poder editá-lo. Com o formulário criado e o editor aberto, podemos iniciar a construção do nosso formulário, que será vista a partir da próxima lição. Nos vemos em breve! É interessante entendermos a estrutura do editor de formulários da suíte, pois ela contém todas as ferramentas necessárias para a configuração dos campos. Em resumo, a tela do editor é igual para a construção de todos os formulários normais. Ela apenas muda quando criamos formulários responsivos, ou seja, os formulários que se adaptam a diferentes telas. Dentro do editor de formulários, percebemos uma separação por seções. Na lateral, temos os itens a serem inclusos no formulário. Na parte superior, temos o menu e logo abaixo, o campo no qual é feita a construção do formulário propriamente dita. Começando pelos itens, temos a separação por componentes, contendo as opções de input, lista de valores, checkbox, radio button, spin input, texto, texto rico, data, hora, grid, arquivo e assinatura. Elementos estruturais, como field set, título, imagem e botão, e container com os anexos. Para adicionar itens ao nosso formulário, basta arrastá-los para a parte em branco da tela. Dando sequência, no menu superior encontramos as opções de salvar, que permite salvar o formulário, visualizar formulário, que abre o formulário em modo de visualização para vermos como ele está sendo carregado, Queries, que nos permite criar scripts SQL para a manipulação de dados através dos formulários, Excluir, que exclui o item selecionado, Mover, que permite alterar a ordem de exibição dos itens, enviando para trás ou para frente, Selecionar tudo, que seleciona todos os itens do formulário, Alinhar, que permite alinhar 2 ou mais itens conforme desejado, Dados, que exibe os dados do nosso formulário, Importar da tabela, que permite importar os campos conforme parametrizado em tabela, lembrando que só é possível utilizar essa opção quando a nossa tabela foi criada antes da criação do formulário e possui os campos. Salvar como imagem, que salva localmente o formulário em formato PNG, Regras, que permite criar regras de carregamento e salvamento em nosso formulário, e por último, mas não menos importante, Mobile, opção que simula como o nosso formulário será carregado em dispositivos mobile. E pronto! Agora que já estamos mais familiarizados com o editor, podemos começar a construir o nosso formulário na próxima lição. Eu te vejo lá!
formulário, é possível habilitar uma opção para que o editor seja aberto automaticamente após a criação do registro. Mas caso fecharmos o editor para retomar a edição posteriormente, é possível acessá-lo novamente utilizando o menu de cadastro. Nessa lição, vamos aprender a localizar o formulário dentro do sistema, começar a fazer a sua edição e aprender a cadastrar arquivos modelo. Primeiro, vamos nos direcionar à tela de cadastro de formulário. Já dentro do menu, vamos utilizar a pesquisa rápida para encontrar o nosso formulário. Para isso, digitamos o seu identificador ou nome e então clicamos em pesquisar. Na sequência, selecionamos o formulário e então clicamos em alterar para que o editor seja aberto. Com o editor do formulário aberto, é possível importar imagens para exemplificar ou deixar o formulário mais atrativo. Para isso, vamos arrastar o item Imagem para o campo em branco. Uma vez feito isso, podemos utilizar as configurações encontradas nas propriedades do item para selecionar um arquivo modelo que contém a imagem. Lembrando que os arquivos modelo precisam ser cadastrados previamente. Mas fique tranquilo, caso não tenhamos um arquivo modelo pronto com a imagem que queremos utilizar, podemos cadastrá-lo para então selecioná-lo aqui. Para isso, vamos retornar ao menu de configuração do componente formulário e selecionar a opção de arquivo modelo. Dentro do menu, clicamos em incluir, então inserimos o identificador e nome do arquivo. Na sequência, acionamos o botão de inclusão encontrado no campo de arquivo externo para buscar a imagem no computador, salvando e saindo na sequência para encerrar o cadastro. Uma das principais vantagens da utilização do arquivo modelo em nossos formulários é que quando for necessário atualizar alguma imagem, por exemplo, a logo da empresa, só precisamos alterar o arquivo modelo e então todos os formulários que estiverem utilizando a imagem serão atualizados automaticamente. E o bom é que a alteração dos arquivos modelo é muito simples. Basta selecionar o registro, acionar Alterar e então buscar pelo novo arquivo ou imagem que será utilizado. Com nosso arquivo modelo cadastrado, vamos retornar à edição do formulário. Então, já dentro do editor, vamos adicionar o arquivo modelo criado à nossa imagem. Ao selecionarmos o arquivo, a imagem será carregada no tamanho original, mas é possível mudar a altura e a largura para um tamanho que melhor se encaixe no formulário. Esse processo deve ser feito manualmente. Para isso, podemos mexer diretamente na imagem ou então incluir as medidas desejadas, evitando distorções. Conforme fazemos a edição do nosso formulário, precisamos nos lembrar de salvar as alterações com frequência, pois caso o editor seja fechado sem salvar, todas as modificações serão perdidas. Dando continuidade, vamos arrastar um item do tipo Field Set ao nosso formulário. Os Field Sets têm tanto a função de separação gráfica do formulário, como também a função de agrupamento de componentes visuais para a criação de regras de interface. Função essa que entenderemos mais para frente. Após incluirmos o Field Set no nosso formulário, vamos configurá-lo. Para isso, vamos definir o seu identificador como cabeçalho, lembrando que os identificadores não aceitam caracteres especiais ou acentos. Além disso, vamos deixar o título em branco, não esconder, e definir o tamanho de 800 por 150. Com o Field Set configurado, podemos encerrar. Nos vemos na próxima lição, na qual continuaremos a configurar os campos do formulário. No tipo de formulário que exploramos na introdução, serão necessários mais 3 Field Sets no nosso formulário. De acordo com o protótipo de formulário que exploramos na introdução, serão necessários mais 3 Field Sets no nosso formulário. Nessa lição, vamos incluir o primeiro Field Set, de solicitação de reembolso, além de incluir todos os itens que serão necessários nele, que englobam 5 itens do tipo Input, um item do tipo Data, uma grid e uma lista de valores. Primeiro, vamos arrastar um Field Set para a tela, definindo seu identificador como solicitação, seu título como solicitação de reembolso, além de uma largura de 800 e uma altura de 500. Então, com o Field Set posicionado, podemos incluir os itens necessários. Para começar, inserimos um item do tipo Input, que será utilizado para indicar o nome do solicitante.
Após inserirmos o item, o nomeamos como nome do solicitante. Como vimos anteriormente no protótipo, o seu preenchimento será automático, portanto, desabilitamos para futuramente criar uma regra de preenchimento automático, definindo por fim uma largura de 300 para ele. Após incluir o item, precisamos associá-lo a um campo da tabela relacionado ao formulário. Como nós podemos lembrar, anteriormente não criamos nenhum campo na tabela. Se tivéssemos criado, poderíamos selecioná-lo nesse momento, mas como não é o caso, vamos criar ele agora. Para isso, clicamos no botão de incluir ao lado da opção de campo. Em seguida, informamos o seu identificador, que não pode conter caracteres especiais, e o seu nome, definindo na sequência o tipo do campo. Nesse caso, como ele receberá o nome do solicitante, será do tipo texto. Além disso, vamos selecionar sua capacidade máxima de caracteres para 255. Se necessário, ainda podemos definir um valor padrão para o campo, que será carregado de forma automática em todos os formulários que utilizem. Por fim, podemos habilitar a opção de exibir na lista de registros, salvando e saindo na sequência. Antes de darmos continuidade às nossas configurações, vamos abrir um parêntese para entender melhor o que a opção de exibir na lista de registros representa. Para isso, nos direcionamos ao menu de cadastro de formulário, clicamos em mais e então em 3 quadrantes. Em seguida, com a exibição em 3 quadrantes, vamos selecionar o nosso formulário e escolher a opção de exibir registro. Assim conseguimos visualizar o campo de nome do solicitante. Caso não tivéssemos marcado o campo de exibir na lista de registros, o campo não apareceria aqui. Agora, retornando ao editor, vamos dar continuidade à construção do nosso formulário, inserindo mais 3 itens do tipo input, que serão utilizados para informar os dados de função, área e líder do solicitante. As configurações de tais campos serão iguais às do item de nome do solicitante. Lembrando que todos os campos ficarão desabilitados para receberem posteriormente a regra de preenchimento automático, além de precisarmos configurar os campos da tabela do tipo texto para eles. Antes de continuarmos, vamos lembrar da importância de salvar o formulário frequentemente enquanto fazemos as alterações. Seguindo com os ajustes, vamos inserir o campo para a data da solicitação. As suas configurações são praticamente iguais às anteriores. Após arrastá-lo ao formulário, informamos o seu nome, o desabilitamos e criamos o campo da tabela que será relacionado a ele. A diferença é que agora o campo da tabela será do tipo data. Continuando, o próximo campo a ser incluso é o de criticidade. Ele será do tipo lista de valores e demanda uma série de passos para ser configurado. O primeiro ponto é que após arrastar o item para o formulário, podemos perceber que a sua edição não fica habilitada, pois o campo de fonte de dados está bloqueado. Isso porque precisamos salvar o formulário para então editar a lista. Após salvarmos, clicamos em fonte de dados para abrir os dados da lista. Dentro da janela temos 2 caminhos. Podemos informar o relacionamento desejado para o campo, processo que será visto posteriormente diretamente na tabela. Ou então podemos criar um novo relacionamento e uma nova tabela, criando nossa lista de opções de criticidade com as alternativas de baixa, média e alta. Para começar, vamos criar o relacionamento. Para isso, acionamos o botão de incluir, encontrado no campo de tabela, relacionamento. Com a janela de dados do relacionamento aberta, escolhemos um identificador e um nome. Aqui é importante destacar que não podem haver 2 identificadores de relacionamento iguais no sistema, pois eles servirão como FK para relacionamento entre as tabelas. Então, caso tentarmos cadastrar um relacionamento com um identificador já existente, o sistema não permitirá, emitindo um alerta. Dando sequência, assim como ao criarmos o nosso formulário inicialmente, criamos também nossa tabela principal, agora vamos criar uma tabela para registrar nossas criticidades. Para isso, clicamos em Incluir, informando em seguida o identificador, nome e tipo de tabela. Com os dados gerais da tabela preenchidos, podemos continuar com suas configurações, mas como podemos observar, todas as opções estão bloqueadas.
Para que elas sejam liberadas, basta salvarmos a tabela a primeira vez. Após salvarmos, o primeiro ajuste a ser feito é a criação dos campos da tabela. Para isso, nos direcionamos à seção de campo, clicamos em incluir e informamos o identificador, nome e tipo do nosso campo, lembrando de marcar o checkbox de exibir na lista de registros. Com a criação do campo finalizada, vamos incluir nos registros da nossa tabela as opções que queremos que apareçam na nossa lista de criticidade, baixa, média e alta. A inclusão desses registros é muito simples. Basta acionar Incluir, informar o nome do registro e então salvar. Com os registros prontos, a nossa tabela está pronta para a utilização. Então podemos ir salvando e saindo até retornar à tela de fonte de dados, onde iremos definir o campo que será mostrado na nossa lista, clicando no campo e selecionando o campo que acabamos de criar. Com as configurações da fonte de dados finalizada, salvamos e saímos. Então ajustamos o título e a largura do nosso campo. Em seguida, salvamos o formulário e clicamos em Visualizar para testar o campo de criticidade. E pronto! Aqui está nossa lista carregada. Na próxima lição, damos sequência à construção do nosso formulário. Nos vemos lá! O protótipo do nosso formulário contém uma grid, que nada mais é que uma tabela que permite associar as diferentes despesas. Para iniciar a criação da grid, vamos arrastar o item ao nosso formulário, definindo seu título como Despesas, sua largura como 720 e sua altura como 250. Salvando nosso formulário na sequência para que a opção de fonte de dados do item seja habilitada. Dessa vez, ao clicarmos em fonte de dados, podemos perceber que não é possível criar um relacionamento a partir daqui. Isso porque, para realizar um relacionamento com uma grid, é necessário que já exista a tabela que será relacionada, sendo que tal tabela terá a informação do relacionamento com a tabela principal do formulário. Como não criamos tal tabela antes e não podemos gerá-la aqui, nos direcionamos ao menu de cadastro de tabela. Já dentro do menu, acionamos Incluir, então podemos perceber que os passos para a criação da tabela por aqui são iguais aos que exploramos anteriormente. Informamos seu identificador, nome e tipo, salvando na sequência para liberar a edição dos demais campos da tabela. Após salvarmos, vamos criar os campos. Lembrando que, segundo o nosso protótipo, os campos necessários são tipo, descrição, data, anexo e valor. O processo de inclusão é igual ao explorado anteriormente. Para incluir os campos, iniciaremos pelo campo de tipo de gasto, que será do tipo texto. Em seguida, incluímos o campo descrição, também do tipo texto. Na sequência, o campo data, que será do tipo data, seguido pelo campo de anexo, que será do tipo arquivo. E finalizando com o campo de valor, que será do tipo decimal. Então, com todos os campos criados, vamos relacionar a tabela de despesas à nossa tabela principal. Para isso, nos direcionamos à aba de Relacionamento, acionamos Incluir, informamos o identificador e o nome do relacionamento e informamos a tabela de destino, que será a tabela de formulário de reembolso. Por fim, marcamos o campo de Exibir na lista de registros e salvamos e saímos. Assim, a criação da nossa tabela de despesas estará finalizada e o relacionamento com a tabela de reembolso concluído. Portanto, podemos salvar e sair. Mas antes de retornarmos à edição do nosso formulário, precisamos criar um formulário de despesas que utilizará a tabela que acabamos de criar e será adicionado posteriormente à nossa grid no formulário de reembolso. No menu de cadastro de formulário, começamos clicando em Incluir, então seguimos os passos que aprendemos anteriormente. Porém, agora ao chegarmos na aba de Fonte de Dados, ao invés de criarmos uma tabela do zero, utilizamos a tabela de despesas que acabamos de criar. Ao abrirmos o editor do formulário de despesas, vamos incluir todos os campos da grid. Os itens que precisamos são os seguintes: uma lista de valores para o tipo de gasto, uma data para a data da despesa,
um input para a descrição, um anexo para o anexo do comprovante e um input para o valor. Ao contrário do que fizemos anteriormente, conforme formos adicionando os itens, ao invés de criarmos os campos do zero, vamos apenas buscar os campos da tabela de despesas para relacionar ao campo correspondente no formulário, lembrando de marcar os campos de tipo, data e valor como requeridos. Após incluirmos os itens no formulário, precisamos criar um relacionamento para o campo tipo. Para isso, vamos seguir os mesmos passos vistos anteriormente, quando criamos o relacionamento para o campo de criticidade no nosso formulário de reembolso. Começamos selecionando o item e clicando em Fonte de Dados. Com a fonte de dados aberta, acionamos o botão de incluir no campo de tabela, relacionamento. Então, informamos o identificador e nome e criamos uma nova tabela no campo de tabela de destino. Nos dados da tabela, informamos seu identificador, nome e tipo de tabela, salvando na sequência para liberar as demais opções. Após salvarmos, nos direcionamos à aba de campo, mas antes de começarmos a incluir os campos, precisamos entender que, diferente da tabela de criticidades, que seria usada somente como um campo informativo, a tabela de tipo de despesas será usada como uma regra de interface mais à frente. Então, precisamos criar dois campos. O primeiro campo se chamará código e será do tipo número, e o segundo se chamará tipo e será do tipo texto. Com a inclusão dos campos finalizada, podemos prosseguir. No começo do curso, quando visualizamos o protótipo do nosso formulário, falamos quais seriam os tipos de gastos possíveis. Portanto, em registro, vamos incluir todas as opções de gasto possíveis para aparecerem posteriormente no campo de tipo de custo da grid. Caso você não lembre como fazer a inclusão dos registros, pode ficar tranquilo. O processo é bem simples. Clicamos em Incluir, então informamos qual será o nome do registro no campo de tipo e salvamos. Após incluirmos todas as nossas opções de gastos, que são alimentação, deslocamento, hospedagem e outros, podemos perceber que cada um dos tipos recebeu um código numérico diferente, que será importante para a criação das regras do nosso formulário posteriormente. Com a parametrização finalizada, vamos salvar e sair para voltar aos dados da nossa lista. Na janela definimos que o campo relacionado será o tipo, criado há pouco dentro da nossa tabela de tipo de despesa. Mas embora o campo referenciado seja o tipo, o campo código servirá para a criação da nossa primeira regra mais à frente, mesmo que agora não apareça para o usuário. Agora, com todos os ajustes finalizados, podemos salvar e sair. Então, salvamos nosso formulário de despesas e abrimos a visualização para testar o campo que acabamos de configurar. Na próxima lição, vamos finalizar as configurações do nosso formulário de despesas para então retornar ao formulário principal de solicitação de reembolso. Até lá! Aí eu mandei um áudio para ela, ela me retornou. Vou te mandar aí. Antes de retornar ao nosso formulário principal, temos mais algumas configurações para fazer no formulário de despesas. Nessa lição, vamos criar uma regra para que o campo descrição seja obrigatório, caso a opção selecionada seja outros, no campo tipo de gasto. No editor do formulário, vamos selecionar o item de tipo de gasto. Então, nas configurações, vamos clicar no símbolo de mais encontrado no campo de regras. Ao fazermos isso, será carregada a tela de parametrização de fórmula de alteração do campo tipo. De cara, já podemos perceber que ao inserir uma fórmula pela primeira vez, encontramos algumas dicas na tela, além de um exemplo de fórmula para lembrar sempre que preciso. Conforme formos adicionando mais regras, as dicas não serão mais exibidas. Antes de começarmos a criar a nossa fórmula, vamos lembrar o que queremos que ela faça. Se no tipo de gastos for selecionado o código 4, referente a outros, o campo de descrição será habilitado e terá seu preenchimento como obrigatório. Mas se o tipo de gasto selecionado for qualquer um que não 4,
o campo de descrição será desabilitado, não será de preenchimento obrigatório e será limpo. Entendido isso, podemos começar a configurar a fórmula. Primeiro vamos aprender a carregar o valor de um campo para uma variável, pois essa variável é que será comparada através das fórmulas. Para isso, vamos digitar o nome da nossa variável, seguida por um sinal de igual. Em seguida, vamos clicar em Busca Valor, valor da lista de tabela. Então, vamos selecionar a tabela e o campo que queremos carregar na variável. E pronto! Ao clicarmos em Salvar e Sair, veremos que a suíte inclui a fórmula que irá carregar o valor do tipo selecionado no campo para a nossa variável código. Agora vamos escrever a estrutura da nossa condicional logo abaixo, que ficará assim: se código igual a 4, senão, fim. Ou seja, estamos dizendo ao sistema que se o código for igual a 4, ele irá fazer uma coisa, e se não for, vai fazer outra. Dando sequência, vamos explicar em nossa fórmula o que queremos que seja feito se o código for igual a 4. Para isso, nós vamos usar uma outra regra do sistema. Então, devemos criar uma variável que irá recebê-la, seguida do sinal de igual. Clicamos na opção de ação para incluir uma regra de ação. Ao fazermos isso, é aberta a tela de campos para que escolhamos o campo ao qual queremos aplicar uma ação. No nosso caso, queremos habilitar o campo de descrição e tornar seu preenchimento obrigatório. Então, vamos adicioná-lo à lista de ações. Com o campo adicionado, marcamos as regras de habilitar, requerido e exibir, salvando em seguida para que a regra seja adicionada à nossa fórmula. Agora vamos fazer o mesmo, mas abaixo do senão. Primeiro criamos a variável desabilitar, acionamos a opção de ação e adicionamos o campo de descrição. A diferença é que agora queremos que o campo seja desabilitado, não requerido, exibido e limpo. Então, marcamos as opções correspondentes a essas ações e salvamos. Após salvarmos essa ação, a nossa regra estará completa, então podemos salvar e sair. De volta ao editor, vamos salvar o formulário e abrir o visualizador para testar se nossa regra está funcionando conforme desejado. Observe que agora, ao selecionarmos a opção Outros, o campo de descrição fica habilitado e requerido. Mas se escolhermos qualquer outra opção de tipo de gasto, o campo de descrição fica desabilitado e não é mais requerido. E assim, com a primeira regra do nosso formulário criada, podemos encerrar a nossa lição. Te vejo na próxima! Antes de retornar ao nosso analisando mais a fundo os campos do nosso formulário de despesas, percebemos que a informação do campo tipo de gastos está em uma outra tabela, que se relaciona com a tabela de despesas e que, por sua vez, se relaciona com a tabela de solicitação de reembolso. Portanto, na hora de montarmos uma query que necessite dessa informação, não teremos apenas o trabalho de procurar as FKs de relacionamento, como também iremos onerar o processamento do banco de dados, caso o volume de dados seja muito grande e ainda haja mais relacionamentos a serem carregados. Nessa lição, nós vamos aprender um macete. Na verdade, é uma configuração que não é obrigatória, mas que pode ser considerada uma boa prática para quando formos criar cubos de análise. Para começar, vamos utilizar um input para criar um campo de tipo de gastos no nosso formulário, o deixando desabilitado. Então, vamos relacionar a ele o campo do tipo texto, que criamos em nossa tabela anteriormente, lembrando de salvar o nosso formulário na sequência. Em seguida, vamos alterar a regra do nosso combo box tipo de gastos, para que sempre que ele seja alterado, o seu valor seja carregado para o campo tipo que acabamos de criar. Após clicarmos em alteração e abrirmos os dados da regra, podemos perceber que havíamos criado uma variável que recebia o valor do código do tipo para criarmos a nossa regra. Agora vamos criar uma variável logo abaixo para que a mesma receba a informação do tipo. Para isso, digitamos o nome da variável, seguido por um sinal de igual, então clicamos em Buscar Valor, valor da lista de tabela. Na sequência, vamos selecionar o relacionamento da lista de tipos e desta vez escolher o campo tipo ao invés do código. Feito isso, teremos uma regra para carregar o valor de tipo à nossa variável.
Próximo passo é criar uma variável para execução de uma ação que irá carregar a nossa variável para o campo tipo. Digitamos o nome da variável e então clicamos em Ação. Já dentro dos dados da ação, incluímos o campo tipo, lembrando que temos dois campos tipo no nosso formulário, uma lista de valores e outro campo texto, mas aqui o que queremos é o campo do tipo texto. Após incluirmos o campo de texto, vamos marcar a regra de desabilitar e não requerer, e no campo nome da variável, vamos escrever o nome da variável a qual queremos que o valor seja carregado. Aqui é importante que escrevamos o nome exatamente da mesma forma que apontamos anteriormente, respeitando letras maiúsculas e minúsculas. Feito isso, podemos salvar e sair. Assim terá sido criada uma regra para carregamento do valor da lista de tipo no campo tipo, sempre que a lista for alterada. Então vamos salvar e sair novamente para retornar ao formulário de despesas. Para conferir se a nossa regra está funcionando corretamente, vamos salvar o formulário e clicar em Visualizar. Agora, sempre que alteramos o valor da lista, ele é carregado no campo tipo. Com essa conferência feita, nós precisamos lembrar que criamos o campo tipo apenas para armazenar a informação da lista de tipos. Portanto, se trata apenas de um campo auxiliar que não precisa aparecer na grid. Como já confirmamos que a regra está funcionando, vamos fechar a visualização para retornar ao formulário. Então, vamos arrastar o campo tipo para a parte inferior do formulário e marcar nas configurações as opções de desabilitado e escondido. Feito isso, podemos encerrar as configurações do nosso formulário de despesas. Nos vemos na próxima aula. Após realizar todas as configurações necessárias na nossa tabela e formulário de despesas, podemos retornar ao formulário de solicitação de reembolso. Nessa lição, nós vamos utilizar o formulário que criamos nas últimas aulas, o de despesas, para parametrizar a grid no nosso formulário principal. No editor do formulário, começamos selecionando a grid, então clicamos em Fonte de Dados. Em seguida, na fonte de dados da grid de despesas, vamos parametrizar o relacionamento da tabela de despesas que criamos, utilizando o botão de pesquisa encontrado no campo de relacionamento. Então, vamos incluir o nosso formulário de despesas. Após incluir o formulário, precisamos personalizar as colunas, mas para que a opção seja liberada, é necessário salvar a grid. Através da personalização, vamos escolher os campos que queremos que sejam visíveis na grid de despesas através do formulário de solicitação de reembolso. Para isso, na aba de Personalizar colunas, selecionamos os campos que queremos que apareçam e clicamos em Enviar. Lembrando que queremos que os campos de tipo, descrição, data da despesa, anexo e valor fiquem visíveis. E por fim, com todos os campos necessários adicionados, podemos salvar e sair para encerrar as configurações da nossa grid. De volta ao formulário, vamos salvar e visualizar para conferir se os campos que escolhemos foram carregados na grid. E como podemos perceber, a nossa grid está completa, então podemos encerrar. E na próxima lição, vamos finalizar os ajustes do primeiro field set do nosso formulário. Eu te vejo em breve! Para finalizar o primeiro field set do nosso formulário, precisamos incluir um último campo, lembrando que sempre estamos nos baseando no protótipo de formulário visto no começo do curso. Nessa lição, vamos finalizar as configurações dos campos do field set de solicitação de reembolso, incluindo o campo de valor. Após arrastar o item para o formulário, vamos chamá-lo de total, desabilitá-lo e definir uma largura de 200 para ele. E em seguida, vamos criar o campo de total na tabela. Para isso, acionamos Incluir, então informamos o identificador e o nome do campo, lembrando de sempre marcar a opção de exibir na lista de registros. Então, com o campo configurado, devemos lembrar que queremos que o campo de total do nosso formulário receba automaticamente o somatório dos valores que forem lançados na grid de despesas.
Para isso, selecionamos a grid, então vamos ao menu Regras, Alteração, no qual são programadas as regras de evento de alteração das grids. Em seguida, podemos perceber que ao entrarmos nas opções de regras de um objeto pela primeira vez, um código de exemplo é carregado, mas nós vamos apagá-lo para criar nossa regra do zero. Para começar a configurar a nossa fórmula, vamos criar uma variável chamada total e atribuir a ela uma fórmula chamada total da grid. Na sequência, vamos preencher as opções da fórmula, escolhendo o relacionamento entre nossa grid e nossa tabela principal, o campo que queremos calcular, que nesse caso é o de valor, e a função desejada, que para o nosso exemplo vai ser a de soma. O sistema também permite recuperar o valor máximo, mínimo, a média e o contador, que traz o total de registros lançados. Mas escolhemos a soma, pois queremos buscar o total dos campos valor de todas as despesas da grid. Feito isso, podemos salvar e sair. Assim temos a função que carrega a soma dos campos valor para nossa variável total. O próximo passo será criar uma ação de carregamento para jogar a variável total para o nosso campo total. Em seguida, precisamos incluir o campo de total nos dados da ação. Mas como nós podemos ver, ele não aparece na busca. Eu sei que pode parecer um erro, mas fique tranquilo. Isso acontece apenas porque quando criamos o campo de total, não salvamos o nosso formulário antes de tentarmos criar uma regra. Isso nos mostra mais uma vez a importância de salvarmos nosso formulário com frequência, conforme fazemos as alterações. Para resolver o problema, voltamos ao editor do formulário e salvamos. Agora, ao retornarmos aos dados da regra, e mais especificamente aos dados da ação, percebemos que o campo de total é carregado como opção. Após incluir o campo, vamos marcar as opções de desabilitar, requerido e exibir, pois com isso será criada uma obrigatoriedade no formulário. Portanto, os usuários que utilizarem o formulário serão obrigados a lançar pelo menos uma despesa. Por fim, vamos colocar o nome da variável total, escrito exatamente conforme definido, com letras maiúsculas ou minúsculas, e salvar e sair. Dessa maneira, nossa fórmula estará completa, então podemos salvar e sair. De volta ao formulário, vamos salvar e clicar em Visualizar para testar se a nossa fórmula está funcionando. Entrando na visualização, podemos perceber que todos os campos de ação da grid estão desabilitados, impossibilitando a inclusão de registros. Isso acontece porque para conseguirmos testar grids, precisamos ter registros salvos na aplicação. Para criar esses registros, vamos voltar à tela de cadastro de formulário. Então, com essa tela com a exibição em 3 quadrantes, selecionamos o nosso formulário, em seguida selecionamos a opção de exibir registros e clicamos no botão de inclusão. Mas ao entrarmos na criação de registro teste, podemos perceber que o nosso grid continua desabilitado, pois para habilitá-lo é necessário salvar o registro PAI uma primeira vez. Agora sim, após salvarmos, o campo de adição de registros na grid de despesa será habilitado. Então vamos lançar uma despesa, preenchendo os campos de tipo, data da despesa e valor, salvando em seguida. Perceba que após salvarmos, o nosso campo de total recebeu o valor do registro único da nossa grid. Para termos certeza que a nossa fórmula está funcionando, vamos incluir mais uma despesa. E pronto! Agora confirmamos que a nossa fórmula de soma está funcionando perfeitamente, e podemos encerrar por aqui. Nas próximas lições, vamos continuar as configurações do nosso formulário de solicitação de reembolso. Eu te vejo em breve. Dando continuidade à construção do nosso formulário, nessa lição vamos aprender a criar regras de carregamento. Mas antes de retornarmos ao editor, vamos realizar um último teste. Vamos abrir novamente o registro que criamos para teste no capítulo anterior. Lembrando que para isso basta selecioná-lo, acionando o Alterar em seguida. Perceba que ao reabrirmos o registro, o campo de total veio em branco. Isso porque não persistimos a informação, ou seja, não salvamos o formulário antes de fechar, e a regra que popula o valor no total está definida apenas no evento de alteração da grid. Algumas vezes nós temos que prever que os usuários do nosso formulário farão esse tipo de coisa, fechar sem salvar,
e então criar mecanismos para ajudá-los nesses casos. Podemos resolver isso de maneira muito simples, reaplicando a regra de alteração do grid de despesas no evento de carregar formulário. Para isso, retornamos ao nosso formulário, selecionamos a grid e clicamos em alteração para abrir a regra novamente. Então vamos copiar a nossa fórmula. Afinal, reaproveitar o trabalho poupa tempo e esforço. Em seguida, vamos adicionar uma regra de carregamento ao formulário. Para isso, fechamos a nossa regra, então com a grid selecionada, clicamos na opção de regras do menu superior e escolhemos carregar. Como ainda não havíamos definido nenhuma regra de carregamento, o sistema traz informações de lembrete, mas como elas não nos interessam agora, podemos selecionar e apagar tudo. Então colamos a regra que copiamos do evento de alteração da grid e salvamos. Com a configuração finalizada, podemos retornar ao menu de cadastro para recarregar o nosso formulário e testar. De volta ao menu, selecionamos mais uma vez o registro teste que criamos anteriormente e acionamos alterar. E veja só quem foi carregado, nossas despesas apontadas e o campo de total. Isso conclui o desenvolvimento de todas as funcionalidades necessárias no formulário para a etapa de solicitação de reembolso. A partir das próximas aulas, nós vamos explorar os campos referentes à aprovação e o pagamento do reembolso. Nos vemos lá! Em muitos casos, nós não temos um ambiente para estudar e acabamos tendo que criar ou realizar ajustes em formulários diretamente em produção. Sendo assim, precisamos limpar a nossa bagunça. No nosso caso, temos que apagar o registro de teste que criamos. Para isso, voltamos à tela de cadastro de formulário, selecionamos o registro que criamos nas lições anteriores e acionamos excluir. Eu sei, nesse momento você deve estar se perguntando por que o sistema não permite que apaguemos o registro. E a resposta é simples. Isso acontece porque ele possui relacionamentos. Lembra das despesas que lançamos durante o teste? Pois é, elas estão relacionadas a esse registro. Então, primeiramente, temos que editar nosso registro de reembolso para excluir essas despesas. Para isso, selecionamos o registro e acionamos alterar. Em seguida, selecionamos os registros relacionados, acionamos excluir e acionamos salvar e sair. E agora sim, excluímos nosso registro principal. Essa é uma boa prática para que o nosso ambiente e os nossos registros não fiquem poluídos. Com isso feito, podemos encerrar. Na próxima lição, vamos dar continuidade à construção do nosso formulário. Nos vemos lá! De acordo com o protótipo, precisamos de mais 2 field sets no nosso formulário, um para aprovação do reembolso e outro para o pagamento. Nessa lição, vamos incluir os field sets restantes e os seus itens. É interessante destacarmos que os passos que vamos visualizar nessa lição se assemelham aos vistos durante a criação do nosso primeiro campo de solicitação de reembolso. Portanto, não vamos explorar com tanto detalhamento. Para começarmos, vamos arrastar um field set ao nosso formulário, definindo seu identificador e nome como aprovação, sua largura como 800 e sua altura como 300. Em seguida, inserimos um input, o nomeamos como aprovador e criamos um campo da tabela do tipo texto relacionado a ele, lembrando de deixá-lo desabilitado e com uma largura de 300. Então, inserimos um campo do tipo data, o nomeamos como data e criamos um campo da tabela do tipo data relacionado a ele, também o deixando desabilitado e com largura de 300. Conforme vamos construindo o nosso formulário, é interessante criarmos os campos da tabela com os mesmos nomes dos itens a que estarão associados. Dando continuidade, inserimos mais um input com o título de função, o desabilitamos e configuramos sua largura para 300. Porém agora, tentando salvar o campo da tabela com o mesmo nome do campo, podemos perceber que o sistema exibe uma mensagem de erro. Isso porque anteriormente já criamos um campo chamado função, e como falamos anteriormente, não é possível que 2 campos da mesma tabela sejam chamados da mesma forma. Sendo assim, vamos alterar o identificador e o nome do campo para a função aprovador, e então vamos conseguir salvar e sair normalmente na sequência. O próximo campo é um input chamado área, que deverá ficar desabilitado e terá um campo do tipo texto relacionado.
Ao criarmos esse campo do tipo texto relacionado, vamos observar mais um ponto que precisa de atenção quando criamos os campos da tabela relacionados aos campos do formulário. E o ponto é o seguinte: devemos sempre habilitar a opção de exibir na lista de registros. Pode parecer uma configuração desnecessária, mas é importante. Com todas essas configurações feitas, finalizamos a inclusão de todos os campos para o Field Set de aprovação de reembolso. Agora vamos incluir o Field Set para o pagamento do reembolso. Para isso, arrastamos o Field Set ao formulário, então definimos seu identificador e nome como pagamento, sua largura como 800 e sua altura como 300. Então repetimos os passos anteriores para incluir os campos para nome, função e área do pagador, além da data do pagamento. Lembrando que, de acordo com o nosso protótipo, além desses campos, no Field Set de pagamento precisamos incluir um campo do tipo data para a data agendada do pagamento e um campo do tipo arquivo para o comprovante do pagamento. E assim, com todos os campos inclusos, temos o nosso formulário completo. Nas próximas aulas vamos completar as configurações, incluindo as regras necessárias para o funcionamento do formulário. Nos vemos em breve! Antes de darmos andamento à confecção do nosso formulário, vamos aprender a criar conjuntos de dados, que podem ser utilizados em nossos formulários sempre que necessário. Para entendermos melhor por que o cadastro é necessário, temos que saber que conjuntos de dados são coleções de dados construídas a partir de comandos SQL, com dados provenientes de fontes externas. Eles são importantes pois são associados aos itens do formulário que exibem dados externos do sistema. Para exemplificação, vamos criar um conjunto de dados que carrega nome, matrícula, área, função e líder dos usuários, pois este conjunto será necessário futuramente em nosso formulário. Para criarmos um conjunto de dados, vamos ao menu de componentes, módulo de formulário, e selecionamos a opção de cadastro de conjunto de dados. Dentro do menu, clicamos em Incluir, então selecionamos um tipo de conjunto de dados. Eu sei que agora você pode estar se perguntando como fazer o cadastro de um tipo de conjunto, caso não tenha um pronto para ser utilizado no sistema. Mas calma, o processo é mais simples do que você imagina. Para cadastrar um tipo de conjunto de dados, nos direcionamos às configurações do componente formulário, selecionamos o menu de tipo de conjunto de dados. Então acionamos Incluir, informamos o identificador, o nome e um tipo superior. Caso necessário, salvamos e saímos, e assim, o tipo está pronto para ser utilizado. Feito isso, vamos retornar ao cadastro do nosso conjunto de dados. Após selecionar o tipo desejado, informamos o identificador e o nome, clicando em Próximo para prosseguir com a configuração. Na tela seguinte, vamos selecionar a base de dados da SoftExpert e construir nossa query. É importante destacarmos que as informações e dados utilizados para a montagem das queries que vamos usar aqui se encontram no dicionário de dados do SoftExpert. No treinamento avançado do módulo de Analytics, entendemos melhor como é feita a consulta ao dicionário de dados da suite e como montar as queries para nossos conjuntos de dados. Como neste momento nosso foco não é esse, apenas precisamos entender que a query que vamos utilizar aqui foi obtida a partir das informações encontradas no dicionário de dados. Dando sequência às configurações, vamos buscar pela fonte de dados desejada, que nesse caso será esse eSuite. Então vamos colar a query no campo de construção da query. Com a query colada, vamos dar atenção à sua última linha. Isso porque a suite permite criar conjuntos de dados com passagem de parâmetro na query, a fim de carregar informações somente do que precisamos. Em seguida, ao executarmos essa query, será solicitado um valor para a simulação. Vamos por um valor conhecido e então acionar Aplicar. Para realizarmos mais testes, podemos clicar em Editar Parâmetros, alterar o valor de simulação e aplicar novamente. Lembrando que esse valor de simulação vale somente para teste. Na aplicação prática, durante o uso do conjunto, vamos parametrizar qual será o campo do formulário que servirá como parâmetro para o conjunto. Com a query configurada e os testes feitos, clicamos novamente em Próximo.
Na aba seguinte, é possível dar rótulos específicos aos nossos campos, mas como não vamos alterar os rótulos dados pelo sistema, podemos prosseguir. Por fim, chegamos à aba de segurança, que é pré-configurada pelo sistema como privada. Aqui é importante darmos as devidas permissões ao nosso conjunto, pois como ele será utilizado em um formulário, se o usuário que estiver rodando não tiver permissão para visualizar os dados do conjunto, o mesmo não será carregado. Para nosso exemplo, vamos deixar o conjunto de dados como público, mas se fosse necessário era possível especificar os acessos de edição e visualização. Feito isso, podemos clicar em finalizar. Dessa maneira, nosso conjunto de dados estará pronto para utilização. Vamos continuar os ajustes na próxima aula. Até lá! Nessa lição, vamos aprender a criar regras de interface para o nosso formulário. Mas antes de começarmos, é interessante destacar que a metodologia que utilizaremos não é a única forma de criar regras de interface. Porém, se trata de uma boa prática, pois através dela garantiremos uma melhor gestão e manutenções futuras em nosso formulário. O nosso primeiro passo é deixar todos os campos do nosso formulário desabilitados. Em seguida, vamos criar um field set na parte inferior do formulário, nomeá-lo como controles e deixá-lo oculto, pois não queremos que ele apareça para todos os usuários. Feito isso, vamos salvar e visualizar o nosso formulário para testar se de fato ele não aparece. Após conferirmos, fechamos a visualização para podermos incluir uma regra de carregamento que quebrará a regra de visualização. Mas o interessante é que a nova regra só fará isso quando o usuário logado, que estiver carregando o formulário, formos nós, os criadores, ou pessoas que queiramos que possam ver os controles. Para isso, precisamos voltar às regras de carregamento, clicando em Regras e então em Alterar. Ao fazermos isso, vamos encontrar a fórmula de totalização que criamos nas aulas anteriores, porém não vamos alterá-la. Para criar a nova regra, vamos incluir em uma linha abaixo uma variável que receberá o nosso usuário logado. Então vamos associar a ela a função que trará a matrícula do usuário logado. Para isso, clicamos em Dados do usuário e acionamos a função de usuário logado, que nos permite carregar informações como login, matrícula, nome e código do usuário logado. Lembrando que no nosso exemplo vamos utilizar a opção de matrícula. Com a opção selecionada, nossa variável está definida para receber a matrícula do usuário que estiver logado e carregando o nosso formulário. Agora vamos criar uma condicional, para que somente execute uma ação caso o usuário logado seja o que desejamos. Para criar a condicional, incluímos uma linha na nossa fórmula com os dizeres se logado mais a nossa matrícula, seguido por fim. Com a condição pronta, dentro dela vamos definir o que queremos que aconteça caso o usuário logado for o que definimos. Para isso, vamos criar uma variável chamada mostrar. Então, vamos clicar em Ação para atribuir à variável uma função de ação em item gráfico. Com os dados da ação abertos, vamos selecionar o campo que desejamos, que no nosso caso é o field set que chamamos de controles. Então, vamos marcar que desejamos que as ações executadas sejam exibir e habilitar. E pronto! Agora temos uma regra completa que indica que sempre que o usuário logado for o nosso, o field set de controle será mostrado. Vamos então salvar a regra, salvar o formulário e visualizar para vermos se funcionou. E como podemos observar, agora o field set controles é exibido. Em seguida, vamos criar 3 botões dentro do field set controles. Esses botões futuramente serão chamados através de scripts nas etapas correspondentes do workflow. Veremos como fazer sua chamada no treinamento do módulo de processo, mas por hora, vamos aprender a parametrizá-los no formulário. O primeiro botão terá como identificador e nome solicitar, o segundo aprovar e o terceiro pagar. Aqui é importante lembrar que todos os itens gráficos que receberem um identificador precisam receber um valor próprio e único. Na sequência, vamos salvar o nosso formulário para que possamos manipular os botões e iniciar a criação do primeiro script de clique no botão solicitar. Após salvarmos, selecionamos o botão e então clicamos no sinal de mais ao lado do campo de clique.
Agora, dentro dos dados da fórmula, precisamos entender que queremos que esse botão, quando executado, oculte os field sets de aprovação e pagamento e mostre o de solicitação. Para isso, vamos montar uma fórmula. Primeiro, vamos apagar as instruções padrão que a suíte carrega na primeira vez que vamos alterar o script de qualquer item novo. Então, vamos criar nossa primeira variável, amostra1, e associar a ela uma ação de item gráfico. Em seguida, vamos selecionar o campo solicitação, que é o nome do nosso field set de solicitação, e marcar as opções de exibir e habilitar. E pronto! Agora temos uma fórmula que exibe e habilita o field set de solicitação. Agora vamos seguir os mesmos passos, porém para criar uma regra que oculte e desabilite o field set de aprovação e outra que desabilite e oculte o field set de pagamento. Para reforçarmos e garantir mesmo que aprendemos, vamos criar juntos as regras. Vamos começar criando uma variável chamada ocultar1. Em seguida, vamos associar a ela uma ação de item gráfico. E para finalizar, vamos selecionar o campo de aprovação e marcar as opções de ocultar e desabilitar. Então, repetimos o processo para criar a última variável chamada ocultar2, associamos a ela uma ação de item gráfico, selecionamos o campo de pagamento e marcamos as opções de ocultar e desabilitar. Com esses passos encerrados, o nosso script está pronto. Agora vamos salvar a nossa regra, salvar nosso formulário e abrir a visualização para testar. Em seguida, vamos até o final do formulário e clicamos no botão Solicitar para ver o que acontece. Após clicarmos, podemos perceber que os field sets de aprovação e pagamento foram de fato escondidos. Porém, os campos da solicitação não foram habilitados e os campos da aprovação e pagamento ainda aparecem no formulário. Isso acontece porque criamos apenas regras para mostrar ou ocultar os field sets, e não os itens pertencentes ao seu grupo. E é isso que faremos agora. Vamos voltar ao nosso formulário e editar a regra de clique do nosso botão. Em seguida, vamos criar uma variável chamada ocultar campus1 e associar a ela uma função de ação no grupo. Já nos dados da ação, vamos selecionar o nosso field set de aprovação e marcar as ações de desabilitar, não requerido e ocultar. Assim teremos a seguinte linha em nossa regra. Agora vamos repetir os passos para o field set de pagamento. Inserimos uma variável chamada ocultar campus2, então incluímos uma função de ação no grupo. Em seguida, selecionamos o field set de pagamento e marcamos as ações de desabilitar, não requerido e ocultar. Assim teremos o nosso script incrementado dessa forma. Feito isso, vamos salvar nossa regra, salvar o formulário e rodar mais um teste na visualização. Agora sim, ao acionarmos o botão de solicitar, tanto os field sets quanto os campos referentes ao pagamento e aprovação foram ocultados. Porém, os campos de criticidade e despesas não foram habilitados, e os campos de nome do solicitante, função, área e líder não foram automaticamente populados com os dados do usuário logado. Na próxima lição, veremos como configurar tais regras. Nos vemos lá! Dando continuidade à configuração das regras de interface, nessa lição vamos editar as regras relacionadas à etapa de solicitação do nosso formulário. Dentro do editor do formulário, selecionamos o botão de solicitar e acionamos clique para voltar ao script do botão. Já nos dados da fórmula, criamos uma variável chamada nome, então clicamos em dados do usuário e escolhemos a opção de usuário logado, selecionando o nome em seguida, pois dessa forma será feito o carregamento do nome do usuário logado. Lembrando que aqui poderíamos usar as funções de área e função do iniciador para carregar os dados do solicitante, pois com o formulário associado a um processo, o solicitante do reembolso seria o iniciador do processo. Porém, temos um problema. Dessa maneira, não seria possível testar sem a implementação de um processo. E também não poderíamos utilizar essas funções para carregar as informações dos usuários que vão aprovar e pagar o reembolso.
pois estes não serão os iniciadores do processo. E eu sei que agora você pode estar se perguntando como resolveremos esse problema. Você lembra do capítulo anterior, onde aprendemos a criar um conjunto de dados que carrega os dados a partir da matrícula de um usuário? Pois é ele mesmo que vamos utilizar. Para isso, salvamos a nossa regra e retornamos ao editor do formulário. Então, criamos um campo auxiliar do tipo input, chamado de matrícula solicitante, para receber a matrícula do usuário logado, associando a ele um campo da tabela com o mesmo nome. Lembrando que o campo auxiliar deve ser criado no nosso fieldset de controles, pois ele não será mostrado ao usuário. Com o campo já incluso, vamos lembrar de salvar o formulário, e assim temos um campo oculto para receber a matrícula. Agora podemos alterar nossa regra no script do botão solicitar para carregar para esse campo a matrícula do usuário logado. Nos dados da regra, começamos criando uma variável chamada matrícula. Então clicamos em dados do usuário, selecionamos a opção de usuário logado e carregamos a matrícula do usuário logado para a variável. Em seguida, criamos uma variável chamada carregar e associamos uma ação a ela. Com os dados da ação abertos, adicionamos os campos de nome e matrícula do solicitante e marcamos para que ambos sejam desabilitados e recebam os valores das variáveis que criamos anteriormente. Feito isso, podemos salvar nossas fórmulas, salvar o formulário e abrir a visualização para testar o script. Agora, ao acionarmos o botão de solicitar, além de ocultar os fieldsets de pagamento e aprovação, podemos observar que as informações de nome e matrícula também foram carregadas. Agora que já temos a matrícula que servirá como parâmetro no nosso conjunto de dados, vamos criar um novo botão e parametrizá-lo. Agora não com uma fórmula, mas com uma fonte de dados. Para isso, incluímos um botão no campo de controles, definimos seu identificador e nome como carregar dados solicitante e então salvamos o formulário. Após salvarmos, selecionamos novamente o botão e clicamos em fonte de dados. Em seguida, com a janela da fonte de dados aberta, selecionamos a fonte que utilizamos para criar o nosso conjunto de dados, que seria a SE Suite. Então, clicamos em Próximo e selecionamos o conjunto de dados, que nesse caso será o conjunto que criamos na lição 16. Já com o conjunto de dados selecionado, clicamos novamente em Próximo. Então, incluímos o campo matrícula do solicitante para passá-lo como parâmetro ao nosso conjunto. Por fim, chegando à última aba, vamos persistir as informações que desejamos nos campos que precisamos que sejam carregadas as informações. Para isso, associamos os respectivos campos do formulário ao campo de nome, cargo e nome do gestor. Em seguida, podemos finalizar e salvar o nosso formulário para podermos realizar o teste através da visualização. Agora, com a visualização aberta, primeiro clicamos no botão de solicitar e em seguida no de carregar dados. E pronto! Todas as informações serão carregadas para os campos de nome, função e líder do solicitante, encontrados no fieldset de solicitação, e para o campo de matrícula do solicitante, no fieldset de controles. Se você pensar bem, para que esse carregamento funcionasse, tivemos que criar dois scripts. Então, teríamos que chamar os dois em sequência, de onde for necessário, para que as informações carreguem. No entanto, podemos realizar uma alteração para que, através do script do botão solicitar, seja chamada a execução do botão carregar dados. Eu sei que falando assim parece complicado, mas basicamente, quando acionarmos o botão solicitar, vai ser acionado automaticamente o botão carregar dados. Para isso, vamos selecionar o botão de solicitar e acionar clique para alterar nossa fórmula. Com os dados da fórmula abertos, logo após nossa regra que carrega os dados do solicitante, vamos incluir uma variável que chamaremos de exec e atribuir a ela uma ação de executar script. Então, vamos incluir o identificador do nosso botão, carregar dados do solicitante, escolher o evento clique e salvar toda a nossa fórmula. Em seguida, salvamos nosso formulário e visualizamos para realizar o teste. Agora, dentro da visualização, vamos clicar somente no botão solicitar.
Assim podemos perceber que agora o evento de clique do botão Solicitar também chama o evento de clique do botão Carregar dados. Por fim, retornando ao formulário, podemos notar que para que o evento de solicitação esteja completo, precisamos carregar a data de solicitação com a data de hoje, deixar nossa grid habilitada e também nosso campo de criticidade habilitado e requerido. Então voltaremos à nossa regra. Primeiro vamos criar uma variável chamada hoje. Lembrando que essa variável precisa ser inclusa antes da chamada da função do carregamento, portanto logo abaixo da variável de matrícula. Com a variável pronta, vamos atribuir a ela uma fórmula que carrega a data atual do sistema. E assim temos uma variável com a data atual. Então vamos alterar a nossa regra carregar para que ela também carregue a data e permita habilitar a nossa grid e o combo de criticidade. Para isso podemos dar um clique na fórmula ação na parte inferior da nossa tela. Então nos dados da ação, incluímos o campo data solicitação, deixamos desabilitado, requerido e com a variável hoje sendo carregada nele. Também habilitamos nossa grid e habilitamos e marcamos como requerido o nosso campo de criticidade. Feito isso, podemos salvar nossas regras, salvar o formulário e testar novamente. Agora o nosso script do botão solicitar também carrega a data de hoje no campo data da solicitação, habilita e obriga o preenchimento do campo de criticidade e habilita a nossa grid de despesas. Eu sei que aqui os botões da grid não estão habilitados, mas como vimos na lição 12, a grid só é habilitada quando o nosso registro é salvo. Então, para testar sua habilitação, temos que realizar o mesmo processo aprendido anteriormente na lição 12, de regras de alteração na grid. Antes de encerrarmos nossa lição, vamos aprender mais um macete que vai nos auxiliar quando o formulário for associado a um processo. Se pensarmos bem, quando entrarmos no módulo de processo, vamos querer que a atividade de aprovar a solicitação seja encaminhada para o líder do solicitante. Poderia ser para qualquer outra pessoa específica, mas nesse caso, precisamos ter salvo em nosso formulário a matrícula do gestor do solicitante, pois ela será usada dentro do módulo de processo em uma fórmula para definir o executor da atividade. Então, vamos criar um campo oculto chamado matrícula do gestor, com um campo da tabela do tipo texto associado a ele. Em seguida, salvamos nosso formulário para poder utilizar o campo que acabamos de criar e alteramos nossa fonte de dados do botão Carregar dados. Na etapa de persistir informações, como o nosso conjunto de dados possui o carregamento da matrícula do gestor, basta persistirmos no campo Match Gestor que acabamos de criar. Lembrando que se o conjunto de dados não tivesse a matrícula do gestor, precisaríamos alterar sua query para que carregasse também a matrícula. Com as alterações feitas, finalizamos as configurações da fonte, salvamos o formulário e testamos novamente através da visualização. Agora, clicando no botão Solicitar, podemos ver que a matrícula do gestor também foi carregada. E assim finalizamos as regras necessárias para a etapa de solicitação. Na próxima lição, vamos aprender a esconder os campos de controle. Até lá! Na lição 17, vimos como esconder nosso fieldset de controles, porém não escondemos os campos, nem os botões de controle. E se não fizermos isso, outros usuários que utilizarem o formulário também vão ter acesso a eles. Nessa lição, vamos alterar todos eles para que fiquem escondidos e desabilitados. Primeiro, vamos selecionando nossos campos de controle um a um, marcando as opções de desabilitado e escondido. Então, salvamos nosso formulário e abrimos a visualização. Dentro da visualização, podemos perceber que os campos não aparecem nem para o nosso usuário, e somente o fieldset de controles está sendo apresentado. Isso acontece porque em nossa regra de carregamento do formulário, pedimos apenas para apresentar o fieldset caso o usuário logado seja o nosso. Para visualizar nossa regra, fechamos a visualização do formulário e clicamos em Regras, Carregar. Aqui percebemos que temos apenas uma ação de item gráfico sendo carregada. Para resolvermos o problema, vamos incluir uma variável logo abaixo, chamada mostrar2. Então vamos carregar uma ação no grupo,
selecionar o campo Controles e marcar as opções de habilitar e exibir. Então vamos salvar nossa fórmula, salvar o formulário e testar. E pronto! Como podemos ver, mesmo os campos de controle sendo ocultos no formulário, para o nosso usuário eles serão exibidos. Vamos encerrar por aqui. Na próxima lição, vamos editar as regras de interface para a etapa de aprovação. Nos vemos lá! Nessa lição, vamos incluir as regras de interface necessárias para o script do botão Aprovar. Para isso, começamos selecionando o botão Aprovar e incluindo regras de clique. Assim como fizemos nos capítulos anteriores, vamos limpar a fórmula inicial e criar uma fórmula que exiba o field set de solicitação e aprovação, sem habilitar nenhum deles, e oculte o de pagamento. Para exibir os field sets de solicitação e aprovação sem habilitá-los, primeiro vamos criar uma variável chamada mostra1 e associar a ela uma ação de item gráfico. Então, nos dados da ação, vamos selecionar o campo de solicitação e marcar a opção de exibir. E logo abaixo, vamos criar uma segunda variável chamada mostra_campus1 e associar a ela uma ação no grupo. Então, vamos escolher o campo de solicitação e marcar as opções de exibir, desabilitar e não requerido. Dando continuidade, incluímos a variável de mostra2 e associamos a ela uma ação de item gráfico. Em seguida, escolhemos o campo de aprovação e marcamos as opções de exibir e desabilitar. Para completar, inserimos uma variável chamada mostra_campus2 e associamos a ela uma ação no grupo, escolhendo o campo de aprovação e marcando os campos de exibir, desabilitar e não requerido para finalizar as configurações. Na sequência, para ocultar o field set de pagamento, vamos inserir uma variável chamada oculta e associar a ela uma ação em item gráfico, selecionando o campo de pagamento e marcando as opções de ocultar e desabilitar. E por fim, vamos incluir uma variável chamada oculta_campus e associar a ela uma ação no grupo, escolhendo o campo de pagamento e marcando as opções de desabilitar, não requerido e ocultar nos dados da ação. Com os ajustes concluídos no script, vamos salvar a fórmula, salvar nosso formulário e abrir a visualização para testar nosso botão. Observe que agora, ao acionarmos o botão Aprovar, os campos de solicitação são exibidos desabilitados, assim como os campos de aprovação, enquanto os de pagamento foram escondidos. Dando continuidade, fechamos a visualização e voltamos à nossa fórmula do botão Aprovar, para dar início à fórmula de carga dos dados do aprovador no formulário. Dentro das regras, vamos criar as variáveis para receberem o nome do usuário logado e a data de hoje. Primeiro incluímos uma variável chamada nome, então clicamos em dados do usuário e selecionamos a opção de usuário logado, marcando o campo de nome. Então inserimos mais uma variável chamada hoje, clicamos em buscar data e selecionamos hoje. Em seguida, criamos uma regra de carregamento, que vai carregar as informações das variáveis nos campos. Para isso, incluímos uma variável chamada carregar e associamos a ela uma ação. Então, dentro dos dados da ação, incluímos os campos de nome do aprovador e data da aprovação. Marcamos os campos de desabilitar e exibir e incluímos as variáveis nome e hoje no campo de nome da variável. Antes de continuarmos, vamos abrir um parênteses para pensar no caso hipotético de uma alteração de responsabilidade por parte do gestor do processo. Com essa alteração de responsabilidade, o gestor do processo, por algum motivo que não conhecemos, delegou a atividade para outra pessoa aprovar, que não é o gestor do solicitante carregado no momento da solicitação. Então, nós temos que garantir que a matrícula será carregada com os dados do usuário que for receber a atividade. Portanto, precisamos incluir o carregamento da matrícula do usuário logado no campo da matrícula do gestor. Para isso, vamos editar nossa fórmula do botão Aprovar, incluindo uma variável para receber a matrícula do usuário. Abaixo da variável de nome, incluímos uma variável chamada matrícula. Então, selecionamos a opção de dados do usuário, clicamos em usuário logado e marcamos o campo de matrícula. Feito isso,
Abrimos os dados da nossa ação de carregamento, incluímos o campo de matrícula do gestor e indicamos que a variável de matrícula será carregada no campo. Em seguida, salvamos nossa regra, salvamos o formulário e testamos novamente. E como podemos ver, agora as informações de nome, data e matrícula foram carregadas, faltando somente a função e a área. Para refrescar a sua memória, lembra que para os dados do solicitante utilizamos um conjunto de dados para carregar essas informações? Aqui teremos que fazer o mesmo. No entanto, não podemos utilizar duas vezes o mesmo conjunto no mesmo formulário. Sendo assim, precisamos duplicar nosso conjunto antes de carregá-lo novamente no formulário. Para isso, voltamos à tela de cadastro de conjunto e buscamos pelo conjunto que queremos duplicar. Em seguida, vamos até a tela da construção da query, copiamos a query e fechamos nosso conjunto sem salvar. Feito isso, vamos criar um novo conjunto, seguindo os mesmos passos que aprendemos na lição 16. Selecionamos nossa fonte de dados, colamos a query que copiamos do outro conjunto, adicionamos o parâmetro de teste e executamos a query. Por fim, deixamos o conjunto público, lembrando que é possível definir a segurança de acordo com a necessidade. Agora, com o cadastro do nosso segundo conjunto de dados finalizado, podemos voltar ao nosso formulário. No editor do formulário, criamos um botão para carregamento dos dados do gestor no campo de controles, lembrando de desabilitá-lo e escondê-lo de todos. Em seguida, salvamos nosso formulário e editamos a fonte de dados do botão. Na janela seguinte, selecionamos a fonte onde nosso conjunto foi criado. Então, selecionamos nosso novo conjunto e acionamos Próximo. Mas agora, ao invés de passarmos como parâmetro a matrícula do solicitante, vamos passar a matrícula do gestor. Aqui é muito importante fazer a correta passagem do parâmetro, pois, ao contrário, o dado não será carregado corretamente. Definido o parâmetro, vamos prosseguir. Então, vamos persistir as informações de área e cargo nos campos área aprovador e função aprovador. Finalizando as configurações da fonte de dados, vamos incluir uma chamada ao script do botão que criamos dentro do botão Carregamento de aprovação, assim como fizemos para carregar os dados do solicitante no capítulo anterior. Para isso, selecionamos o botão Aprovar e acionamos Clique. Então, incluímos nossa variável e associamos a ela uma ação de executar script. Já nos parâmetros da função, incluímos o botão de carregar dados do gestor e marcamos a opção de clique. Em seguida, salvamos nossa fórmula, salvamos o formulário e visualizamos para testar. Como podemos ver, agora ao acionarmos o botão de aprovar, também é executado o script do botão de carregar dados do gestor. E assim nossas regras de carregamento para a etapa de aprovação estão prontas e podemos encerrar a lição. Até a próxima aula! Calma. Não atrapalha não. Nessa lição, vamos incluir as regras de interface necessárias para o script do botão Pagar. Para começarmos, no editor selecionamos o botão Pagar e incluímos uma regra de clique. Assim como aprendemos nas lições anteriores, vamos limpar a fórmula inicial e criar uma regra que exiba os field sets de solicitação e aprovação, sem habilitar nenhum deles, e que também exiba o field set de pagamento. As configurações iniciais são quase iguais às que aprendemos na lição anterior. Para exibir os field sets de solicitação e aprovação sem habilitá-los, primeiro vamos criar uma variável chamada mostra1 e associar a ela uma ação de item gráfico. Nos dados da ação, vamos selecionar o campo de solicitação e marcar a opção de exibir. Logo abaixo, vamos criar uma segunda variável chamada mostra campus 1 e associar a ela uma ação no grupo. Então, vamos escolher o campo de solicitação e marcar as opções de exibir, desabilitar e não requerido. Dando continuidade, incluímos a variável de mostra2 e associamos a ela uma ação de item gráfico. Em seguida, escolhemos o campo de aprovação e marcamos as opções de exibir e desabilitar. Para completar,
inserimos uma variável chamada AmostraCampus2 e associamos a ela uma ação no grupo, escolhendo o campo de aprovação e então marcando os campos de exibir, desabilitar e não requerido para finalizar as configurações. A diferença entre as configurações da lição anterior para essa é que agora, ao invés de ocultarmos, queremos exibir o fieldset de pagamento. Então, vamos inserir mais uma variável chamada amostra3 e associar a ela uma ação de item gráfico, selecionando o campo de pagamento e marcando as opções de exibir e desabilitar. E, por fim, vamos adicionar uma variável chamada AmostraCampus3 e associar a ela uma ação no grupo, escolhendo o campo de pagamento e marcando as opções de desabilitar, não requerido e exibir. Feito isso, podemos salvar nossa fórmula, salvar o formulário e visualizar para testar. Agora, se acionarmos o botão de aprovar, o fieldset de pagamento será ocultado, de acordo com as configurações feitas na lição anterior. Mas acionando o botão pagar, veremos que os campos de solicitação e aprovação serão exibidos e desabilitados, e os campos de pagamento também serão exibidos, porém ainda sem a carga de dados de nome, data, função e área, além da habilitação e obrigatoriedade dos campos de data agendada e comprovante de pagamento. Voltando ao editor do formulário, vamos iniciar a fórmula de carga dos dados do pagador no formulário. Para isso, selecionamos o botão de pagar e retornamos a sua fórmula. Então, criamos variáveis para receberem o nome do usuário logado e a data de hoje, assim como fizemos na lição anterior. Em seguida, criamos uma regra de carregamento para carregar as informações das variáveis nos campos. Após incluir a variável carregar, associamos uma ação, selecionamos os campos de data do pagamento e nome do pagador, marcamos as opções de desabilitar e exibir e inserimos as variáveis de hoje e nome nos campos correspondentes. Assim, nossa regra estará configurada. Mas antes de continuarmos, vamos considerar que a atividade de pagamento pode ser designada a um papel e não a um usuário. Essa designação vai ser melhor estudada no módulo de processos. Mas o que nos interessa aqui é saber que somente saberemos quem assumirá a tarefa no momento em que ela for assumida pelo usuário. Nesse caso, precisamos planejar um campo de controle para carregarmos a matrícula do pagador no momento em que o formulário for carregado na etapa de pagamento. Para isso, primeiro vamos salvar a regra e retornar ao editor. Então, vamos inserir um campo de controle para receber a matrícula do pagador com um campo da tabela do tipo texto associado a ele, sempre lembrando de mantê-lo desabilitado e escondido. Após criar o campo, salvamos o formulário e então editamos nossa fórmula do botão pagar, incluindo uma variável para receber a matrícula do usuário. Após incluirmos a variável, selecionamos a opção de dados do usuário, clicamos em usuário logado e marcamos o campo de matrícula. Então abrimos a ação de carregamento, adicionamos o campo de matrícula do pagador e associamos nossa variável a ele. Em seguida, salvamos novamente nossa fórmula e nosso formulário para podermos testar as configurações. Como podemos ver, acionando o botão pagar, as informações de nome, data e matrícula são carregadas, faltando apenas o preenchimento dos campos de função e área. Assim como fizemos para os dados do solicitante e do aprovador, precisamos utilizar um conjunto de dados para carregar as informações do pagador. Lembra que na lição anterior, aprendemos que não podemos utilizar duas vezes o mesmo conjunto de dados no mesmo formulário? Graças a isso, precisamos replicar nosso conjunto mais uma vez. Para isso, voltamos à tela de cadastro de conjunto, abrimos o conjunto que queremos duplicar e copiamos sua query. Então, criamos um novo conjunto, selecionamos nossa fonte de dados, colamos a query que copiamos, adicionamos o parâmetro de teste e executamos a query. Por fim, deixamos o conjunto público ou definimos a segurança conforme a necessidade. Em seguida, retornamos ao nosso formulário e criamos um botão para carregamento dos dados do pagador, lembrando de desabilitá-lo e escondê-lo. Com o botão criado, salvamos o formulário,
Selecionamos novamente o botão e editamos sua fonte de dados. Então, selecionamos a fonte onde nosso conjunto foi criado e selecionamos também nosso novo conjunto. Feito isso, passamos como parâmetro a matrícula do pagador. Lembrando que a correta passagem do parâmetro é de extrema importância, pois do contrário o dado não será carregado. Por fim, persistimos as informações de área e cargo nos campos de área do pagador e função do pagador, finalizando na sequência. Dando continuidade, vamos incluir uma chamada ao script do botão que criamos dentro do botão de carregamento do pagamento. Para isso, selecionamos o botão de pagar e acionamos clique. Então, incluímos uma variável, associamos a ela uma ação de executar script, selecionamos o botão de carregar dados do pagador e marcamos a opção de clique. Em seguida, salvamos nossa fórmula e nosso formulário para testar. Já na visualização, ao acionarmos pagar, o script do botão de carregar dados do pagador também é acionado. Portanto, os campos de nome, data, função e área são todos preenchidos. Agora só falta habilitarmos e obrigarmos o preenchimento dos campos de data agendada e comprovante de pagamento. Voltando ao editor, selecionamos o botão pagar e editamos sua regra. Então abrimos os dados da ação de carregamento, incluímos os campos de comprovante e data do agendamento e marcamos as opções de habilitar, requerido e exibir. Feito isso, podemos salvar novamente nossa fórmula, salvar o formulário e testar as configurações. Agora, ao acionarmos pagar, os campos de data de agendamento e comprovante de pagamento são habilitados e requeridos. E assim, todas as regras de carregamento para a etapa de pagamento estão prontas. E com isso concluímos a configuração do nosso formulário. Se acionarmos os diferentes botões, podemos simular o comportamento que desejamos em nosso formulário em cada uma das etapas do fluxo. Na próxima lição, vamos visualizar mais algumas possibilidades de configuração nos nossos formulários. Até lá! Nas últimas aulas, aprendemos a carregar dados de fontes externas através do uso de conjunto de dados. No entanto, o módulo de formulários também permite a execução de comandos SQL para select, insert, delete e update. Para demonstrar como utilizar SQL em nosso formulário, vamos utilizar a seguinte necessidade em nosso processo de reembolso. Sempre que o pagador realizar o pagamento, precisamos que o líder do gestor que aprovou a solicitação seja comunicado por e-mail. No módulo de processos, veremos como disparar o e-mail dentro do workflow, mas aqui teremos como premissa a necessidade de criarmos um mecanismo em nosso formulário capaz de carregar as informações do líder do gestor. E ainda queremos que a informação do endereço de e-mail também seja armazenada em nossa tabela. E é isso que vamos explorar nessa lição. Primeiro, vamos criar dois campos de controle em nosso formulário, um para armazenar o nome e outro o e-mail da pessoa que será comunicada, lembrando que ambos os campos serão do tipo texto. Em seguida, vamos pôr identificadores em nossos campos para que possamos passá-los como parâmetro em nossa função SQL. Feito isso, podemos salvar nosso formulário. Então, dando sequência, vamos criar um botão que conterá nosso script de carregamento das informações do líder, salvando novamente o formulário em seguida. Após salvar, selecionamos o botão que acabamos de criar e alteramos suas regras de clique. Já nos dados da fórmula, começamos deletando as orientações padrão, então vamos cadastrar uma query. Para começarmos o cadastro, damos um identificador, que será importante na hora de chamarmos a execução, então incluímos nossa query. Como já falamos anteriormente, podemos consultar o dicionário de dados da suite para realizar a montagem da query. Com nossa query inclusa, podemos perceber que, assim como no conjunto de dados, aqui também podemos incluir passagem de parâmetros. E perceba que, nesse caso, matrícula é o parâmetro. Também é importante incluirmos alias nos campos que forem solicitados, sendo que, no nosso caso, os alias são nome gestor e e-mail gestor, informações que serão importantes na chamada da nossa query. Dando continuidade, vamos executar nossa query. Então, precisaremos informar o campo do formulário que será passado como parâmetro da query. Para nosso exemplo,
utilizaremos o campo matrícula do gestor, podendo também inserir um valor para a simulação, que servirá para testarmos nossa query. Feito isso, veremos nossa query funcionando, então podemos salvar e fechar. Agora, de volta à nossa fórmula, vamos incluir uma variável chamada query, então clicamos em Banco de Dados e incluímos uma função de executar query. Após incluirmos a função, podemos perceber que ela é carregada sem parâmetros, e tampouco podemos abrir a função para editar seus parâmetros. Sendo assim, precisamos incluir os parâmetros manualmente. Uma boa dica é que sempre que vamos incluir uma função, ao colocarmos o mouse sobre ela, o sistema apresenta uma breve orientação de como usá-la. No nosso caso, o primeiro parâmetro que devemos informar é o identificador da nossa query. Sei que a essa altura provavelmente você já esqueceu dele, mas para consultá-lo basta acessar o menu de Queries, no qual temos a listagem de todas as queries associadas ao formulário. Após conferirmos qual é o identificador, vamos incluí-lo na fórmula. Já para o segundo parâmetro, devemos informar qual campo do formulário receberá qual campo trazido da query. Você lembra dos identificadores dos campos que criamos? Nome diretor e e-mail diretor? E lembra dos alias que demos aos nossos campos na query? São exatamente eles que vamos utilizar agora na passagem de parâmetros, onde e-mail diretor é igual e-mail gestor e nome diretor é igual nome gestor. Na nossa função, primeiro colocamos o e-mail em nossa passagem de parâmetros. Em seguida, separamos por vírgula e adicionamos o parâmetro do nome do diretor. Uma coisa que é importante sabermos é que não existe limite de número de campos que podemos carregar via query, mas ao adicionarmos diferentes parâmetros, precisamos sempre separá-los com vírgula. Feitas essas configurações, o nosso script SQL está pronto e podemos testar. Mas antes disso, vamos voltar ao editor e incluir uma chamada ao nosso botão de carregar dados do líder dentro do botão que carrega os campos para aprovar. Para isso, selecionamos o botão de aprovar e editamos suas regras. Então, incluímos uma variável e associamos uma ação de executar script, selecionando o botão de carregar dados do líder do gestor e marcando a opção de clique para finalizar. Agora sim podemos salvar nossa regra, salvar o formulário e testar nossa query. Agora, ao acionarmos o botão de aprovar, também é executado o script do botão de carregar dados do líder do gestor e os campos de nome e e-mail do diretor de conta são preenchidos. E dessa maneira finalizamos todas as configurações e possibilidades do módulo de formulário. Para aprofundar e complementar sua aprendizagem, acesse o item Ajuda no componente Formulário. Eu espero que esse tutorial seja útil para você. Deixe a sua avaliação e comentário na pesquisa. E até a próxima!